Oi, gente, dando continuidade então na unidade 3, hoje nós vamos falar sobre perímetro e área. Então, perímetro, o que seria perímetro? Perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. Então, todo esse contorno aqui, contorno da figura, se chama perímetro. Então, como que eu faço a medida de um perímetro? Perímetro, P, é igual a... Se nós começarmos por aqui, ó, então esse aqui é um quadrilátero, porque apresenta 4 lados, ó, 4 lados. Então, vamos começar aqui pelo número 2. Perímetro é igual a 2 mais 3 mais 6 mais 5. Se nós prestarmos atenção, aqui no nosso enunciado está falando tudo que é em centímetros. Então, a minha resposta final também tem que ser em centímetros. Então, 2 mais 3 mais 5 mais 6 é igual a 16 centímetros. Então, eu sempre me atento a isso. Então, definindo perímetro, perímetro é a soma do contorno de uma figura. Então, do lado de fora, aqui, ó, contorno. Perímetro do retângulo. Quando a gente vai fazer o perímetro do retângulo, ele também é a medida do contorno. Mas como que eu posso fazer isso se eu tiver apenas duas medidas? Essa medida e essa medida. Eu já posso ter como inferência o quê? O que é inferir? Já posso saber que aqui, se eu tenho esses 100 centímetros de cá, vocês concordam que o lado de cá é do mesmo tamanho que o lado de cima? Então, o comprimento do retângulo, tanto em cima como embaixo, é o mesmo. Então, eu sei que aqui também vai ter 100 metros. Na altura do meu retângulo, se eu tenho 70 metros do lado de cá, essa altura também não é igual a um retângulo? Então, aqui também é 70 metros. Então, nós fazemos perímetro é igual a 100 mais 70 mais 100 mais 70. Perímetro é igual a 340. Prestem atenção que agora a unidade de medida que eu utilizei foi metros. Então, eu vou dar a minha resposta em metros. Perímetro, P, é igual a 340 metros. Vocês vão ver também nessa unidade o conceito de polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os seus lados do mesmo tamanho. Igual aqui está marcando 15 centímetros. E esse daqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, ele é um hexágono. Então, se ele é um hexágono e cada lado dele tem 15 centímetros, eu posso fazer ou perímetro é 6 vezes 15, que é igual a 90 centímetros, ou eu posso fazer pela adição, igual nós fizemos no exemplo anterior. Perímetro é igual a 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15, que também é 90 centímetros, sempre se atentando na unidade de medida. Se é centímetro, eu tenho que colocar centímetros aqui na minha resposta também. Então, vocês vão ver falar lá também, na unidade, que eles são congruentes. O que significa essas palavras, essa palavrinha tão difícil? Então, congruentes é a mesma coisa que iguais. Então, se eu falar lados congruentes, significa lados iguais. Essa página aqui, esse exemplo da página 86, para a gente fazer como exemplo. Olha lá, número 13. Calcule o perímetro dos polígonos a seguir. Então, eu tenho a medida 5 centímetros mais 4 centímetros mais 3 centímetros. A soma do contorno da figura vai dar 12 centímetros. No retângulo, se eu tivesse só essa medida e essa medida, eu conseguiria fazer? Sim. Então, eu vou somar 4 com um lado, com a base aqui 4, a altura 2 centímetros, a altura 2 centímetros, também 12 centímetros. Esse de baixo, a minha medida já não é em centímetros, é em milímetros. Então, a minha resposta final, depois que eu somar todos os lados, também vai ser em milímetros. Então, 90 milímetros.
Aí aqui embaixo pergunta, ó, qual é o perímetro de um hexágono que tem todos os lados medindo 2 centímetros? Então, seria um hexágono, então seria um polígono regular, que todos os lados medem 2 centímetros. Então, eu poderia fazer perímetro é igual a 6 vezes 2, que é igual a 12, igual nós fizemos no exemplo anterior. Nós vamos falar de área. Então, nós falamos que o perímetro era o contorno de uma figura. Agora, já na área, é um pouquinho diferente. Então, na área, é tudo que eu tenho dentro da figura. É a medida do que está dentro. Não só do não contorno, mas sim o espaço que ele ocupa. Nesse primeiro momento, nós não vamos usar cálculo através de fórmula, nada. Nós vamos definir área em malhas quadriculadas. Então, nesse exemplo aqui, ó, tá marcando que cada quadradinho desse corresponde a uma unidade de área. Então, eu quero saber qual que é a área deste campo de futebol. Então, se nós contarmos aqui cada quadradinho desse daqui, nós vamos descobrir que ele tem 70 unidades de área. Então, nós vamos fazer, nesse primeiro momento, somente com unidades de área. Nós não vamos usar fórmula, nem unidade de medida por enquanto, não. A gente vai conhecer só que a área é o que está dentro e perímetro é o contorno. Por exemplo, na página 88, nós temos a figura A e a figura B. Pede para considerar, ó, considerando o quadrado da malha como unidade de medida de superfície, podemos determinar a área dessas figuras. Observe que para contar a quantidade de quadrados que recobre as figuras, é necessário juntar duas metades de quadrado para contabilizar um único quadrado. O que significa? Ó, se nós observarmos aqui, ó, na primeira imagem, na figura A, aqui, ele não ocupou um quadradinho inteiro. Ele ocupou apenas a metade, que é isso daqui que ele representou. Então, se ele tem uma metade, mais a outra metade aqui embaixo, vocês concordam que metade mais a outra metade eu formo um quadrado inteiro? Então, a cada duas metades eu conto uma unidade de área. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, metade mais metade, 8 unidades de área. Então, essa primeira imagem aqui, ó, eu vou ter 8 unidades de área. Como a figura A possui 7 quadrados inteiros e 2 metades de quadrado, a área total dessa figura corresponde a 8 quadrados, que foi o que nós acabamos de falar. Se nós fôssemos completar agora, ó, agora complete a frase. A figura B possui quantos quadrados inteiros? Vamos lá contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados inteiros. Quantas metades? Ó, metade, 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 metade e metade. Então, só de metade, para eu ter um quadrado inteiro, ó, metade com metade, 1 quadrado inteiro, metade com metade, 2 quadrados inteiros, metade com metade, 3 quadrados inteiros. Então, eu teria aqui. Então, possui 6 metades. Então, a área total dessa figura corresponde a, se eu tenho 3 quadrados sobrando na metade, mais 5 inteiros que nós já tínhamos visto, eu vou ter um total também de 8 quadrados. Então, o que a gente pode concluir aqui, ó? Que desenhos com formas diferentes, figuras com formas diferentes, pode ter a mesma unidade de área. Tanto a figura A quanto a figura B, ambos têm 8 unidades de área. E agora nós vamos praticar um pouquinho. Vocês vão realizar agora as atividades das páginas 102 a 104. Preste atenção lá na página 103, que lá vai pedir para vocês utilizarem um esquadro, só que não vai ser necessário. Vocês podem fazer ele utilizando uma régua mesmo, viu? Gente, qualquer dúvida é só chamar. Bom estudo e boa atividade. Um beijo, tchau!